O único jogador do Cruzeiro que sempre tem culhão de conceder entrevista após o final da partida é o lateral esquerdo Marlon, que não importa se ganha ou perde, ele sempre se dispõe a conceder entrevista quando é chamado. E o jornalista Samuel Venâncio e também Emerson Pansieri, da Rádio Itatiaia, conseguiram entrevistar o Fernando Seabra e também o nosso lateral esquerdo, que mostrou sua insatisfação, falou sobre os objetivos do Cruzeiro ainda nesta Copa Sul-Americana e sobre a virada de chave que vai enfrentar, o Vitória no final de semana. E sinceramente, eu estou muito preocupado após as palavras do Fernando Seabra, porque nós pedimos a entrada do Cifuentes, só que o Seabra falou que a troca da equipe titular foi por questão física e não questão técnica. Ou seja, os jogadores que descansaram neste jogo devem voltar à equipe titular do Cruzeiro. Eu estou falando de Arthur Gomes, Lucas Silva, Ramiro, o zagueiro Neres, o lateral direito William também deve voltar, mas esse aí, na minha opinião, tem que ser titular do Cruzeiro. Então muita coisa vai acontecer. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do lateral esquerdo Marlon e também as palavras do treinador Fernando Seabra. Só que antes, família, eu peço a cada um que deixe aqui o seu gostei e que também se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Um tema que sempre é recorrente nas entrevistas é o cansaço, a falta de tempo para treinar. Eu queria que você passasse esse feedback também do time principal, como que está essa situação e realmente está sendo muito desgastante esses dias do Cruzeiro. O que dá para explanar sobre isso? É desgastante quando o resultado não vem, quando as coisas não acontecem, né? A gente tá trabalhando para tentar melhorar, para tentar vencer. Como eu disse, a maratona não é difícil só para o Cruzeiro, para outras equipes também. Hoje a gente conseguiu oxigenar um pouco o time, colocar jogadores que tinham menos minutagem para jogar. Tivemos um primeiro tempo muito bom, criamos oportunidades e não concluímos em gol. Na segunda parte, o Lacaleira conseguiu se encontrar na partida, também explorar um pouquinho nos contra-ataques e criar algumas situações. Foi o segundo tempo onde a gente ficou devendo, porque a gente tinha que se lançar um pouquinho mais para frente para buscar a vitória. Mas a gente tem um elenco para rodar, para dar oportunidades para quem vem trabalhando bem. O Seabra sempre pontua que todo mundo tem que estar apto para jogar. E quando a oportunidade vier, tem que estar pronto para desempenhar da melhor maneira possível. Cabe a nós aí saber manusear bem e quando tiver a oportunidade de entregar o máximo pelo clube. O Marlon, quando tem essa sequência depois de uma derrota pesada, para dar uma resposta positiva, você acha que o que tem impedido isso de acontecer e agora com o Cruzeiro na Copa Sul-Americana tendo 3 empates em 3 jogos, que é uma campanha bem abaixo? Olha, eu acho que ninguém queria que esses resultados acontecessem. Com toda a humildade do mundo, eu sei que o Cruzeiro é o melhor time da chave, mas até agora não jogou para comprovar isso. E a gente tem que assumir essa responsabilidade, a gente está tentando fazer o possível. São alguns fatores também que influenciam nessas coisas, né? A gente está tentando vencer. A gente tem 3 jogos agora para fazer 9 pontos, a nossa meta é essa, foi o que já foi conversado ali no vestiário. A gente chegando a 12 pontos, acredito que a gente tem uma situação de ficar em primeiro ou pegar a segunda vaga e disputar com alguém que venha da Libertadores. Mas é uma mensagem que a gente tenta deixar para o torcedor também, que no momento mais difícil, no momento que as coisas estão mais complicadas, nós que estamos aqui, vestindo a farda do clube e representando o torcedor, a gente vai fazer de todo o possível. Podemos, talvez ou não, por opinião de alguns, não ser os melhores, mas somos nós que estamos aqui para tentar fazer o melhor pelo clube. É a gente que vai até a última gota de suor tentar fazer o melhor, porque todo mundo que está aqui acredita no Cruzeiro, todo mundo que está aqui acredita no que está sendo feito, e todo mundo aqui não vai medir esforço para fazer as coisas darem certo. Infelizmente, quando as coisas momentaneamente não dão certo, você toma muita pancada, você remar contra a maré é muito mais difícil, mas a gente vai assistir, a gente vai continuar e vai tentar fazer o máximo para conseguir acertar e conseguir voltar a vencer, que é o mais importante. Ô Malu, tem uma explicação porque faz um jogo tão bem contra o Botafogo? O Cruzeiro foi muito bem contra o Botafogo. Depois, no jogo contra o Atlético vai mal. Aí no jogo de hoje, segundo tempo estranho, apesar de ter muita chance ali no primeiro, ter chance de matar o jogo. O que acontece para essa oscilação? Olha, a gente começou bem o campeonato, né? Eu também sei que é muito difícil perder clássico. Não era o resultado que a gente esperava. O Atlético Mineiro neutralizou a gente, foi melhor na partida. A gente não conseguiu entregar o desempenho que a gente esperava. Viemos para o jogo aqui com uma outra mentalidade, com uma mentalidade mais positiva para conseguir a pontuação que a gente precisava. Porém, a gente não foi eficaz, acho que a palavra é essa. Quando você cria e não conclui em gol,
o futebol te cobra. Felizmente hoje ainda a gente conseguiu tirar um ponto daqui, mas a gente tá vivendo a competição. Isso não é discurso clichê que a gente está levando um ponto daqui, mas a gente sabe que temos 3 finais agora na Sul-Americana, porém a gente vai ter que esperar um pouquinho agora e focar no Brasileiro. Temos 2 jogos em casa contra a Vitória Internacional, que são equipes qualificadíssimas, equipes que vão vir sabendo que o Cruzeiro vai fazer de tudo para ganhar, mas a gente vai fazer de tudo para ganhar com a organização, dando o nosso máximo. Como eu disse, é muito fácil jogar pedra quando as coisas não estão da maneira muito certa, e cabe a nós, como profissionais, temos um mental forte, aguentar essa cobrança e sim, como eu disse, remar contra a maré, fazer tudo que for possível para a gente buscar as vitórias, porque todo mundo que está aqui acredita no Cruzeiro, eu acredito no Cruzeiro, eu sei que o torcedor acredita no Cruzeiro, e leve o tempo que for, a gente vai fazer tudo necessário para fazer o Cruzeiro voltar a vencer. Amanda, a entrevista... Chances, mas não concluídas. E eu fiquei com uma coisa que você me disse nas últimas coletivas, você disse aos outros companheiros também, que o time reserva estava tendo tempo de treinar, estava tendo janela de treino para fazer algumas atividades, algumas conduções dentro de campo. O que aconteceu que esse time que você dá a chance, dá moral, não corresponde? Boa noite. Primeiramente, a gente teve algumas oportunidades, sim. Teve um início de primeiro tempo com um jogo mais de aproximação e associativo, e conseguimos algumas ultrapassagens e rupturas e criamos chances, não aproveitamos, né? E era um jogo que dependia muito da gente conseguir abrir o placar, porque a gente sabia que a tendência da equipe deles ao longo do jogo seria se fechar, colocar jogadores de estatura, fazer linha de 5 e apostar só em bola aérea. No segundo tempo, a gente até volta com um jogo de aproximação, consegue algumas jogadas pelo lado esquerdo. À medida que o tempo do jogo vai passando, a gente perdeu um pouco do critério, da lucidez, e começou a bater bola longa em cima da defesa deles, que era uma linha de 5 alta e bem postada, e sofreu com alguns contra-ataques, disputa de segunda bola com o time aberto, e algumas bolas paradas que a gente sabia que era o forte da equipe deles. Então a gente acabou levando o jogo um pouco para a característica deles, e não para a nossa característica durante o segundo tempo, né? E aí, em relação ao pessoal que vem treinando muito bem, sim, e isso deu suporte para a nossa decisão, além da gente saber que a gente tinha um time extremamente desgastado, porque vinha de vários jogos com intervalo de só 3 dias, de apenas 3 dias, e a gente precisava refrescar a equipe. Então, a gente fica insatisfeito pelo resultado e pela queda de rendimento ao longo do jogo, quando a gente esperava, na verdade, um crescimento, né? E a gente vai trabalhar esses aspectos aí para a próxima partida. Seabra, foram várias alterações hoje. O que foi desgaste e o que foi opção técnica? Na verdade, todos foram um desgaste, né? E a opção técnica foi pelas entradas daqueles que entraram, né? Mas todos que saíram estavam extremamente desgastados, então eles precisavam de um refresco nesse sentido, para poder se recuperar e para poder estar em condição competitiva no próximo jogo. La Calera jogou na sexta-feira, não viajou. Tinha mais tempo de preparação, descanso de preparação para esse jogo. O Vitória, na semana passada, não jogou no meio de semana. Teve uma semana inteira de preparação para o jogo contra o Bahia. E nessa semana eles têm a semana inteira de preparação também para o jogo contra o Bahia. Então a gente buscou uma estratégia que pudesse colocar a gente em uma desvantagem menor em relação aos 2 adversários, né? Então a estratégia está em andamento e a gente espera conseguir ter um desempenho melhor contra o Vitória. Seabra, 3 empates na Sul-Americana. Como faz para também convencer o torcedor que tem confiança para que esse time vai conseguir se classificar? Como mobilizar esse grupo também para essa classificação? Porque vai ficando difícil, né, esse grupo B. Nós precisamos de vitórias, né, em qualquer competição. E a gente tem 3 partidas, a gente depende só da gente, a gente tem 2 jogos em casa. A gente tem que valer o mando no nosso campo, né, o gigantismo do nosso clube, da nossa torcida, e ir com mentalidade de jogos decisivos para buscar a classificação. Seabra, quando fala essa questão do desgaste, isso não vai entrando na mente, porque o desgaste ele tá para muitas equipes também. O Cruzeiro ele disputou essas competições com mérito, ganhando vaga no ano passado. Essa questão do desgaste às vezes não complica muito? O desgaste está para todo mundo? O desgaste está para todo mundo, só que nem todos estão jogando com 3 dias só. Quer dizer, a gente não teve um intervalo de 4 dias entre os jogos desde que eu cheguei aqui. Vamos ter um intervalo agora para esse jogo do Vitória, né? Então a gente já espera conseguir nivelar um pouco mais o elenco. Então, na verdade, com a quantidade de jogos que se joga,
O que a gente precisa é ter sustentação de um elenco numeroso que consiga manter o nível, e por isso a gente usou jogadores que estavam com minutagem menor, e a gente precisa também de uma comissão numerosa que mantenha o nível. Então a gente está usando toda a estrutura que a gente tem. A gente trouxe 3 analistas para essa viagem, a gente rodou 5 jogadores diferentes no time que iniciaria o jogo. Então a única forma de você se contrapor a um calendário desse é ter também a quantidade de profissionais que trabalham com qualidade à sua disposição, e a gente está buscando lançar mão de todos os recursos que a gente tem. Você falou de profissionais. Como que é esse trabalho com o Moisés, que chegou há pouco? Dessas mudanças aí, alguém colocou uma dúvida na sua cabeça para o próximo jogo, ou uma tendência natural de voltar esses jogadores aí que foram preservados, como você disse? Isso, a gente precisa ser criterioso e analisar com calma o desempenho de cada jogador, e a gente tem uma análise profunda aí, porque um dos analistas ele é mais dedicado à análise individual, isso tanto qualitativa quanto em relação a scout. Então a gente tem traqueado o desempenho de cada jogador. A gente vê, a princípio teve oscilação no jogo, alguns jogadores tiveram uma regularidade maior, mas a gente vai, nesse momento é muito cedo, a gente precisa fazer com mais critério, e a gente tem o tempo necessário para fazer isso. Obrigado. Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!